Muito bem, pessoal. Então, sejam bem-vindos aqui a mais um encontro. Alguns rostos conhecidos, outros nem tanto. Hoje a gente vai continuar falando da minha paixão, como vocês sabem, é design de serviço. Falar sobre tudo que envolva salvar o mundo dos serviços ruins, né? Quem já passou aqui por uma frustração envolvendo um serviço. A mais recente comigo foi, eu estava usando um aplicativo, um banco com uma conta jurídica. E por algum motivo ele decidiu pedir minha senha de volta. E já fazia meses que eu não pedia senha. Fui tentar colocar a senha, não aceitava. Pedi para mandar no meu telefone celular, a senha nunca chegava. Tentava mandar no meu e-mail, a senha nunca chegava. Tentava falar com alguém no banco, ninguém me atendia. Falava com o assessor, não dava resposta. Só resposta automática, robozinho, IA, falando tudo que eu não queria saber, não resolvendo meu problema. E vocês devem imaginar que não é nada legal uma empresa ter a sua conta bancária bloqueada, você não conseguir fazer nenhuma transação, porque o aplicativo encrespou na tela da senha. Hum, Fiquei dias com isso. Enfim, aí eu tive que pedir ajuda dos universitários, eu tenho um conhecido que trabalha nesse banco, e aí ele pegou e conseguiu acessar os canais lá, e aí descobriram que o meu número de telefone estava um número antigo. Eu mudei de telefone e não atualizou o cadastro. certo. E eu não conseguia mudar o meu número de telefone, que tinha um defeito no aplicativo. Depois eu vinha saber. Uma tela preta que aparecia, não tinha que aparecer essa tela preta, ele tinha que dar um passo lá. Não Uhum. conseguia mudar meu número, atualizar meu número de telefone, e ele ficava achando o tempo todo que era fraude, 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 só bloqueava minha senha. E o que mais que aconteceu? E meu e-mail, descobri que a pessoa que criou a conta para mim colocou meu e-mail errado. Meu e-mail é RalexM, então é um X, ele pôs dois X. E aí eu nunca, jamais receberia minha senha de volta. Então, assim, eu caí num beco sem saída do aplicativo, que eu não era um problema de aplicativo. Era o famoso o buraco é mais embaixo. Se a gente pudesse dar um nome para essa palestra hoje, a palestra seria esse nome. O buraco é mais embaixo. E isso faz com que toque no assunto que tem a ver com o que a gente vai falar hoje, né? A diferença da visão de produto e a visão de serviço. O que que é diferente? O que que significa sair de um paradigma e entrar para o outro? Então, vejam, esse é um problema que muitos aqui já conhecem, você provavelmente já viu isso acontecer. Imagine que você trabalha com um produto digital, um aplicativo, em que vocês tomam a decisão de redesenhar o aplicativo inteiro. E aí o NPS cai. Aí você fala assim, gente, o que está acontecendo? A gente fez tudo certinho, mapeamos fluxo, jornada, né? Fizemos testes heurísticos, o que foi, e o NPS não sobe. Ninguém recomenda o teu produto. E pior, as pessoas gostam mais daquele produto feinho, com as telinhas bem tosca. As pessoas preferem usar aquele produto do que usar o seu, que tem os melhores padrões de interface, o design system mais caprichado do planeta Terra. E o aplicativo toscão lá ainda tem mais estrelas lá na Play Store. Aí você pensa assim, a gente tem que fazer mais. Qual que é o impulso quando você vê essa situação acontecendo? Você pensa assim, eu tenho que fazer mais. Isso again. Pesquisa. 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 Tem que fazer mais pesquisa. Aí você vai lá e roda a pesquisa. Aí depois que você roda a pesquisa, você vai lá e redesenha de novo. Só que agora o problema só muda de lugar, mas ele não desaparece. E o NPS continua caindo. Pergunta, agora eu quero ouvir vocês. Por que que vocês acham que isso acontece? Porque continua sendo Porque, problema de serviço? Vamos usar as mãozinhas aqui no Zoom, pessoal, Oh, desculpa. para a gente controlar as filas, porque hoje a gente vai ter bastante participação aqui. Você pode repetir, Tiffany? Porque continua sendo um problema de serviço? Não Problema era um problema do produto?
Ou de pesquisa? É uma boa explicação. O que que você tem a dizer aí, Rafael? É um, é um pouco nessa linha. Eu acho que a jornada como um todo ela não foi mapeada, os pontos de contato não foram devidamente identificados, então você está trabalhando com menos acurácia, vamos falar assim, né? Você pode estar atacando um ponto de dor que o NPS está te trazendo, porém não é justamente esse ponto que está refletindo no NPS. E assim, na verdade, o NPS não seria a metodologia correta para fazer esse tipo de avaliação. Rafaela, não vamos tocar nesse vespeiro hoje, Rafaela. Hoje não é dia de NPS. Você guarde essa seu pancadômetro do NPS, que a gente vai ter uma palestra só para falar mal dele. Desculpa. Jonas, o que que você quer compartilhar com a gente? Olha, pegando o contexto que eu atuo, é muito. O que acontece? Aconteceu exatamente com o produto. Lançamos o produto há um ano atrás, rodamos uma pesquisa, fizemos um sumário executivo dessa pesquisa, um resumo. Aí, na hora de definir o plano de ação, se esbarrou num problema que é dependência do ecossistema. Tinha pontos da jornada que dependiam de outros owners. E esses outros owners não iam priorizar essa melhoria do produto. E aí a gente ficou meio tipo de mãos atadas. Então, Ótimo. aí a qualidade do produto, a gente ficou meio que a gente vai atacar, vamos entrar no que não é nosso, aquela coisa tudo, né? Sim. Bem, tudo que vocês falaram, né, tá correto. Então, a Tiffany mencionou a respeito do serviço, o Rafael também foi nessa mesma linha, relacionado com pontos que não estavam fora do radar, o Jonas também. Mas o fato, pessoal, é que assim, vamos parar e pensar, não existe uma coisa chamada produto. Produto é uma abstração, você concorda? Ó, o que tem de produto é isso aqui, ó. Tá vendo a garrafa d'água? Isso aqui é um produto. Então ele tem, ó, uns material, metal, tem uma base de borracha aqui, tem uma tampa, e aí ele tem uma alça para poder carregar, ele tem um peso, tem uma temperatura. Isso é um produto. Mas quando a gente vai para produto digital, isso é uma abstração útil. Ele é uma coisa que ele não tem começo e fim assim tão definido como isso aqui, né? Esse aqui você consegue dizer onde ele começa e onde ele termina. Você consegue até dizer quantos desse cabe numa caixa. Quando você vai para um produto digital, aí o buraco é mais embaixo. Então, os produtos, na verdade, eles são sistemas. E sistemas têm todos a mesma, vou colocar entre aspas aqui, doença. É muito difícil você saber onde começa e onde ele termina. Então, se você estiver usando o enquadramento errado, você pode correr o risco de você olhar para o lado, ou para o pedaço errado do sistema. Ou para você estar no nível errado de análise. Às vezes você está muito próximo do sistema, quando na verdade você deveria se afastar e conseguir enxergar ele de mais de longe. Equivalente ao que minha câmera aqui está fazendo, ó. Tá vendo? Ela muda de posição aqui de acordo com o meu rosto, né? Então, a câmera me acompanha. Então, eu sou o sistema e a câmera muda a aproximação aqui de acordo com o contexto. O Rafael tá brincando aqui com a câmera também. Então, veja, e como um sistema, o produto, ele é feito de várias coisas. Vou dar um exemplo. Uma das partes mais importantes de um produto a gente chama de promessa de marketing. O que que o vendedor disse na hora que ele vendeu o produto para a pessoa? O que que está lá no site, lá na landing page, certo? Então isso é um componente. Processo operacional. A galerinha lá dos bastidores que faz acontecer. Então, por exemplo, no meu caso, eu precisava recuperar minha senha lá no banco. Se o aplicativo trava, fora do aplicativo, quem que vai me devolver a bendita senha?
Eu não quero saber se é o aplicativo, se é a tiazinha do café, se é o pessoal do call center, se é o CEO, se é uma boa alma andando na Avenida Paulista de madrugada, eu não sei. Eu só quero movimentar minha conta corrente, por favor. Então, um script de atendimento no call center. E não tem nada a ver lá com o produto que você está desenhando, certo? Mas concorda que esse script de atendimento pode gerar problemas depois? As expectativas dos clientes. O que que esse cliente espera do produto? Se ele está esperando demais. Por exemplo, eu posso esperar de um banco digital a mesma coisa que eu espero de um banco físico? Mesmo nível de suporte, de atendimento, de resolução de problemas em casos críticos. Eu posso comparar eles e imaginar que as expectativas vão ser as mesmas? E você concorda que tem gente que vai para o banco digital com as expectativas do banco físico? Porque a minha expectativa de banco físico era, se eu queria bater na porta de alguém e falar assim, me dá a minha senha, eu quero entrar no aplicativo aqui do banco, né? Políticas internas. Uma política pode ser, você jamais pode dar a senha de um cliente, no fim de semana. E eu preciso movimentar minha conta no fim de semana. Então, que esperar até segunda-feira para uma alma viva aparecer no call center e recuperar a minha senha. Por exemplo, uma política desse banco, eu não vou dizer que banco é esse que tem duas letras, mas esse banco, ele tem uma política de demorar 5 dias para analisar o meu caso para devolver minha senha. 5 dias numa conta corporativa, pelo amor de Deus. Isso é uma política que não tem nada a ver com a cor do botãozinho lá da sua tela, entendeu? Então, pessoal, quando qualquer uma dessas peças ela se desalinha, o que que quebra? A experiência. A experiência, pessoal, ela pode ser comparada com uma corrente que tem vários elos. Basta um único elo dessa corrente se partir que a função da corrente se perde. O objetivo da corrente não é unir duas pontas ou proteger um portão, evitar que você abra um portão. Se um único elo se rompe, aquela corrente se torna inútil. E a corrente tem muitos elos. O produto digital, a interface, é um desses elos, certo? Pessoal, tá dando para me acompanhar até agora o raciocínio aqui? Eu tô indo muito rápido, Não, tá ótimo. Pelo menos a analogia Sim, tá ótima. né? É isso aí. tranquilo. Muito bem, pessoal. Então, veja, eu trabalho com experiência desde 2001, quando experiência era ainda um grupo de estudos da AIGA de Nova York, que é uma associação de designers gráficos, uma associação que começou em 1914. Depois ela evoluiu, tinha mais de 22 mil designers associados nos Estados Unidos. Ela tinha um grupinho de designers que juntou e falou assim, gente, vamos estudar um negócio chamado experiência? Foi lá em cima, lá no início, com o Nathan Shedroff, que começou esse grupinho de estudo, ele era o líder, e falava de um negócio chamado experiência. Aí depois alguns começaram a falar, veio o Jess James Garrett, com o livro Elements of User Experience. Aí veio o Eric Benson, com um livro dele falando sobre desmaterialização. E aí começou a vir algumas pessoas falando sobre esse conceito. Veio aquele livro famoso, que é o The Economy, Experience Economy, do Pine e Gilmore, que ele falava sobre a perspectiva, né, a diferença do valor econômico de você pensar em termos de experiência. Então foi acontecendo várias coisinhas, vários marcos que foram levando a gente no que a gente entende por experiência hoje. E já fiz mais de 350 projetos nessa área, em pelo menos 52 ramos de mercado diferentes. Então, não importa o segmento, eu vejo sempre o mesmo padrão. Times super talentosos, pessoas bem intencionadas trabalhando, mas que elas não têm repertório para você entender a corrente inteira, os elos da corrente.
Eles enxergam elos soltos e individuais, né? Então, o que que eu percebo que acontece que é muito comum? Que esse é um padrão que eu vejo que aparece em quase todo projeto que chega até mim. O time identifica um problema. Aí ele pensa, o problema está na tela. Aí vai lá e redesenha a tela. Aí o problema continua, isso aqui ele aparece agora em outro ponto. Daí uma pessoa para e pensa assim, a gente precisa fazer mais pesquisa. Aí roda mais pesquisa. Aí descobre coisas que eles já sabiam. Aí faz o redesenho da tela novamente. E aí eles não param, eles ficam fazendo isso vez após vez, porque eles estão tentando resolver no nível do produto uma coisa que não é do produto, uma coisa que é do serviço. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Muito bem. E agora eu vou dizer para vocês que existem algumas coisas que mudam quando você começa a enxergar um serviço. São três coisas, tá? Quando um product designer, um product manager começa a enxergar o sistema inteiro, a corrente com todos os seus elos, acontecem três mudanças. A primeira é que muda em que lugar você olha. Você para de começar pela interface e você começa a olhar pelo sistema. Você entende em que parte do sistema o valor está sendo construído ou está sendo destruído, né? Então, isso é uma das coisas que acontece. E você consegue agora dar nomes para problemas que o time não estava enxergando antes. A segunda coisa que muda é a forma como você conversa. A primeira é onde você olha, agora é a forma como você fala. Como você conversa muda porque você consegue sentar com o time de operações, com atendimento, com marketing, com finanças, com jurídico, com logística, e você consegue falar a língua deles, porque todos eles falam em sistemas. Deixa eu só. Todos eles conseguem falar em sistemas. E aí você para de ser a pessoa do Figma e você passa a ser alguém que realmente entende o negócio de verdade. Então, isso é uma das mudanças que acontece. E a terceira coisa que muda é o impacto que você tem. Porque você sai da entrega de telas e você entra no que a gente chama de orquestração de experiências. O que que significa orquestrar experiências? O que que um maestro faz numa orquestra? Por que que a gente usa essa analogia de orquestrar? Qual que é o papel do maestro? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso aqui. Alguém poderia me dar um feedback sobre isso? O que que o maestro faz? Ou ele só fica lá de decoração? Quem Ah, é? ele rege, né? Ele dá o timing, ele. É, um dos. Não sei quem falou, mas acho que é um termo O que que acontece se tirar o coerente. maestro? Faz falta? Faz. O que que a Tiffany quer dizer? Fala para nós, Tiffany. Você tá. Tá no mudo. Tem que ligar o microfone. O maestro é responsável pela coesão da composição e da peça. Peça? Piece. Uhum, É, É. exatamente. Se você tira o maestro, vira uma cacofonia. Sim. Veja, você deve Mas estar acho que uma. se perguntando assim, tá, mas isso não é o meu serviço. Esse não é o meu trabalho, eu não sou pago para isso. Já passou isso pela sua cabeça, já? O Vitor tá dando uma risadinha ali, do tipo, é isso mesmo, Ricardo. Se o meu salário não mudar, eu não vou orquestrar nada. Eu só vou tocar meu pianinho aqui e vou embora às 6 horas. Que é a vontade que a gente tá, só tocar nosso piano e ir embora, né? O problema é que quando você tá tocando o seu piano, você começa a perceber que a bateria não tá legal. Você fala assim, ou é você que tá tocando errado, ou a bateria que tá fora do compasso.
Ou o cantor, ele tá cantando numa oitava diferente, né? Tipo, tá muito alta e a peça é o mais grave, enfim. Então, você percebe que todo mundo tem que entregar resultado. O resultado é uma peça harmônica que as pessoas sintam prazer e queiram ouvir de novo. Né? Ouvir de novo significa passar pela experiência segunda vez, não ir para a orquestra do concorrente. É ficar na sua orquestra, né? Então precisa que se orquestre isso. Então, para resumir tudo o que eu falei até agora, quando você passa a pensar em termos de sistema, muda aonde você olha, muda o jeito como você conversa e muda o impacto que você tem em termos de resultado. Porque você começa a resolver problemas que são mais complexos e começa a participar de conversas que são mais estratégicas. Muitos designers se queixam dizendo assim: ah, mas aqui eu não participo da estratégia, eu só obedeço ordens. Ah, é que quando chega em mim já foi tudo decidido. Eu lembro até hoje do dia que eu pedi demissão de uma empresa. Eu tinha, quantos anos eu tinha lá? Deixa eu ver. Acho que eu tinha 27 anos. Eu trabalhava num lugar que basicamente eu só fazia o que eles mandavam. E eu estava entrando na faculdade de design, começando a entender um pouco mais sobre negócios e tal. Aí eu virei para ele e falei assim: olha, fulano, eu tô dizendo que eu não vou mais trabalhar aqui. Aí ele falou assim: mas por quê? Eu falei: então, é que assim, vocês decidem tudo e eu meio que tenho que fazer o que vocês pedem. Eu não vejo problema nisso, mas é que eu também queria ser a pessoa que decide, que ajuda na escolha, que decide os caminhos. Então, é uma questão do sim, da onde eu quero chegar. E aí eu pedi as contas e saí da empresa, para que um dia eu pudesse ser a pessoa que dissesse, não por ego, tipo, ah, eu quero ser o cara que manda, porque o cara que manda também é o que mais leva chicotada, né? Então você vai sofrer mais. Eu sabia que o buraco era mais embaixo, porque quem decide é que vai ser cobrado. Ninguém cobra um pedreiro por ter construído o prédio errado, em vez de ser uma igreja, construir uma escola. Ninguém vai chegar no pedreiro e falar assim, como que você faz uma escola e você não quer uma igreja? O pedreiro só seguiu ordens, né? É mais conveniente você ser pedreiro. Mas você trata com decisões de um tipo diferente. É uma questão de personalidade, é o que eu gosto de fazer. Eu prefiro estar neste lugar, de resolver problemas mais complexos e poder ajudar a definir direções mais apropriadas. Muito bem. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês um caso que eu queria poder compartilhar com vocês, que é um caso real que foi trazido por. Eu acho que a pessoa que trouxe não está aqui hoje, não vou citar nomes, mas tenho permissão para usar o exemplo. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, vamos aqui. Vou pedir para vocês me dizerem se vocês conseguem enxergar a minha tela. Vamos ver aqui. Hum, Estou com dois monitores, eu preciso fazer um ajuste aqui. Vocês conseguem ver aí? Apareceu, professor. Oi? Apareceu. Caso software de nutrição. Perfeito, isso mesmo. Tá bom. Então, vou tirar aqui. Muito bem. Então, vocês conseguem ver a minha tela, né? Vamos ler juntos aqui qual é o problema que está acontecendo. É um caso real, tá? Software de nutrição em queda de NPS. Trabalho em uma empresa de software para nutrição. Não disse que software é, mas isso não vem ao caso. Esse software tem 12 anos de mercado. Participa atualmente de uma holding de tecnologia da saúde, ou seja, é uma empresa, comprou várias empresas e essa de nutrição é uma delas. Onde há mais um outro concorrente que passou em números e atualmente há outros softwares surgindo no mercado. Estou falando que dentro da própria holding tem um concorrente. É um software de nutrição.
que tem um concorrente dentro do mesmo grupo empresarial. Aí tem os concorrentes fora da holding. O software em que eu trabalho vem sofrendo uma queda de NPS muito alta. Veja, pelo visto não está caindo 1 ponto, 2 pontos. Deve ser um negócio como 5 pontos, 10 pontos. Isso é muita coisa. Desde o ano passado, pois havia muita instabilidade ocorrendo, então foi dado início a um processo de migração do software. Leia um processo de redesign do software, tanto o back quanto o front-end. Ou seja, viu que o NPS está caindo, vamos redesenhar as telas. Esse processo de migração está sendo mal gerido, pois contrataram uma empresa terceira, veja aí, não é mais nem dentro da holding, agora é fora da holding que está fazendo o redesenho. Visto que não há material humano suficiente para migrar com o que tem em casa, ou seja, não tem mão suficiente para redesenhar, então jogaram para fora a tarefa. Desde então, a instabilidade vem causando problemas, associada a diversas jornadas da plataforma que entregam uma experiência complexa, sem retorno visual para que o usuário compreenda ações em alguns casos. Está dizendo aqui que um problema de interface, né? Múltiplos caminhos para o mesmo local, ou seja, vários jeitos de fazer a mesma coisa, que pode ser confuso, e falta de jornadas que guiem o usuário. Ele também está colocando a culpa na jornada aqui. Tem também a defasagem do software, comparada a concorrentes novos no mercado, que já trazem mais inovações com mais facilidade. Então lembra que esse software tem 12 anos de mercado. Está dizendo que ele envelheceu, não se atualizou, e os concorrentes mais jovens já estão vindo mais atualizados. E aí ele está dizendo aqui a defasagem do software e que não tem um sistema robusto e já consolidado, possuindo um caminho mais livre e aberto para inovar, sem um cuidado para não atrapalhar a experiência de milhares de usuários. Aqui está dizendo que o fato desse software ter 12 anos virou um problema, porque eles ficam sempre com medo de mudar e atrapalhar o que já está funcionando. Porque aqui diz que tem milhares de usuários acostumados com a plataforma, então deve ser milhares de usuários pagantes. Se você muda, fica com medo de perder. Então, fica num dilema. Mudo e perco o que eu já tenho, ou não mudo e talvez não cresço, não conquisto outros clientes novos, ou não consigo combater a concorrência. Esse é o caso, tá? Então veja aqui. Como que uma pessoa que pensa como um designer de serviço resolveria esse dilema? A gente faria vários passos. O primeiro deles é separar sintoma de causa. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Sim, Beleza? sim. Então dá um joinha aí na tela para eu saber. Muito bem. E aí, veja só. Quando o NPS caiu, diz que caiu forte, né? Lá no sistema de nutrição. O que que os usuários estavam reclamando? A lentidão da interface ou da sensação de que o produto ficou meio estagnado. Tipo, faz 12 anos que tá no mesmo jeito. Tipo o Photoshop da Adobe. Muda um negocinho aqui, um negocinho ali, mas meu Deus, ele basicamente faz a mesma coisa. Tô falando isso porque eu também tô abandonando o Photoshop, tá, pessoal? Tô indo pro Affinity. Se vocês quiserem ir de graça, é super bom. Chega de ficar com os meus R$ 2.400 por ano aí. É, se você confundir sintoma com causa, qual é o problema que isso gera? Você vai agir só na ponta do iceberg. Então, é muito importante entender que quando as pessoas estão se queixando, por exemplo, de lentidão, você não tem que, por exemplo, quando as pessoas se queixam do elevador que é lento, será que é da lentidão que eles estão se queixando? Ou é do fato de que elas ficam ansiosas porque o elevador demora? Isso é uma história muito famosa, né? Real, de que eles resolveram esse problema colocando um espelho no térreo. Porque aí as pessoas ficavam distraídas olhando para si mesmas e esqueciam do elevador. E aí é muito mais barato pôr espelho do que trocar um motor potente para um elevador, certo? Então isso é uma coisa muito importante. Tem um livro muito legal, inclusive, sobre esse assunto. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui comigo. O nome do livro é What's the Problem?
Não vou achar, tinha que ter separado antes. Depois eu mostro, eu coloco para vocês, eu mando pelo e-mail das pessoas que assistiram, que se inscreveram para a palestra. Esse livro é um livro que basicamente ele fala sobre isso. Como que você separa sintoma de causa, né? O segundo passo que a gente tem que fazer é mapear os atores do sistema. Então surge a pergunta: quem, além do usuário final, influencia a experiência desse produto? Tá no no software de nutrição, no aplicativo de nutrição. A empresa terceirizada, ela está dentro do sistema de serviço, mas ela tem os mesmos objetivos que o time interno. Lembra que eles terceirizaram, colocaram o desenvolvimento numa empresa de fora? E essa empresa está alinhada com o que o time de dentro quer, ou com o que o time de dentro consegue fazer? Se você não consegue olhar para o sistema como um todo, pessoal, pode correr o risco de você pegar uma bucha que não é sua ou que nem tem solução. Se você não tem poder sobre o elemento que está causando problema no software ou no aplicativo, só vá para casa. E pare com essa coisa de tentar salvar o mundo, senão você vai adoecer. Você vai entrar em burnout, que é muito comum. As pessoas, eu perdi a conta de quantas vezes os designers vêm falar comigo no privado. Ricardo, eu não aguento mais. Gente, eu vejo que tá tudo errado, eu falo para as pessoas onde que tem que consertar, ninguém me ouve. As coisas não mudam, elas são do mesmo jeito. Tô ficando doente. Não fico doente por empresa, meu amigo. Viva a sua vida. Só e aí o pensamento sistêmico tem ferramentas que são algumas ferramentas que eu falo no meu curso que te ajudam a saber aonde vale a pena você se descabelar e aonde vale a pena você só ir para casa, abrir um vinho e, e relaxar, entendeu? Que não é seu trabalho. Terceiro passo é você identificar aonde a promessa quebrou. Veja, o teu software lá de nutrição tem 12 anos. As pessoas estão acostumadas, né, a usar o software de um jeito no seu dia a dia. O que que foi prometido para os usuários durante o processo de migração? Lembra que eles estavam querendo mudar o software, fazer um redesenho, né? Aí você disse que ia melhorar o quê? Que ia ficar mais rápido? Que ia ficar mais estável? Ia parar de ter tela preta? Vocês conseguiram fazer isso ou só pioraram tudo que já estava acontecendo? É muito importante a gente se perguntar, né? Às vezes o problema, pessoal, não é tela, o problema não é operação, o problema não é time interno, o problema é a galera lá do marketing prometendo horrores, dizendo que vocês vão fazer milagres. Tipo assim, você vai emagrecer, você vai perder 10 quilos em um mês se você usar o meu software de nutrição. Aí a pessoa usa, nada acontece. Aí ela vai colocar a culpa em você. Isso não tem nada a ver com as telas do aplicativo, tá? E outra coisa que também é importante a gente cuidar, que é se comparar com a concorrência. Então, quando você coloca como objetivo de vida fazer tudo que o concorrente faz, ah, mas o meu concorrente é mais ágil. Ah, mas o meu concorrente ele tem menos restrições que a gente tem 12 anos, a gente não pode mudar tanto. Ah, porque meu concorrente isso, ah, meu concorrente aquilo. Quando você coloca nesses termos e você não consegue enxergar isso da perspectiva de como o sistema inteiro funciona, você só vai perder seu tempo. Então é muito importante vocês serem capazes de olhar o sistema e nomear o sistema da forma como isso deve acontecer, tá? Você tem que conseguir enxergar que o que que é um problema que essa empresa de nutrição está passando relacionado com a parte técnica, e isso nós conseguimos resolver. O que são problemas? Que são problemas de experiência do usuário, porque não foi explicado para o usuário as mudanças que vão feitas no software, está perdido. Junto com a mudança, não tem um onboarding explicando como que ele tem que fazer, como que ele tem que proceder. Existe uma terceira camada que é o posicionamento estratégico, que é você vai copiar a concorrência ou você vai se diferenciar dela?
E o posicionamento vai dizer se você tem que mudar de tela, o aplicativo, se tem que fazer um redesign ou não. Então, você tem que fazer isso sempre pensando em como os concorrentes estão agindo e o que você quer ser. Você quer ser igual a eles ou você quer ser diferente? E é muito importante a gente conseguir, pensando como um design de serviço pensa, separar o que que é visível e o que que é estrutural, tá? Quando eles decidiram, a gente vai terceirizar isso para uma empresa de fora da holding. Nós não vamos fazer a mudança no aplicativo, nós vamos jogar isso para uma empresa de fora. Só que não existe um trabalho de governança para fazer essa passagem de bastão. Simplesmente passei para uma empresa de fora e seja o que Deus quiser. Isso não tem a ver com a tela. Isso não é culpa do product designer ou do product manager. Isso é um problema relacionado com governança. Não foi comunicado. Por que que o software mudou? Ele está melhor assim? Ele ficou mais simples? O que que afeta os usuários? Não foi feito comunicação nenhuma. Isso não é problema seu como designer de produto ou gestor de produto. E numa pressão organizacional que compara o produto com concorrentes que operam em contextos completamente diferentes. Tem aquele software de nutrição, né, bonitinho, bacaninha, que acabou de surgir. Ele trabalha diferente de você que tem 12 anos. Você tem milhares de usuários que gostam do seu aplicativo. Embora o NPS possa estar ruim, isso não significa que você tem que assumir que tudo está ruim. Então, tomar muito cuidado com se comparar com os concorrentes. Então, a conclusão que se chega é que redesenhar telas não é inútil, né? Isso tem a sua vantagem, tem o seu lugar, mas isso é insuficiente. Quando você não conseguir dizer com precisão aonde está o problema, é concorrência, é comunicação, é uma passagem de bastão à terceirização sem governança, você vai continuar sendo cobrado por um resultado que não é culpa sua. Então vocês percebem que, né, eu falei que o tema dessa palestra poderia ser o buraco é mais embaixo. A gente tem que ter esse entendimento que esse caso real que eu mostrei aqui sobre o software de nutrição, que foi passado para mim 2 dias atrás, ele reflete exatamente isso. O que que de fato é responsabilidade do design de produto e o que que não é. Tem um comentário aqui da Lana. Essa era a parte mais triste para mim de quando eu trabalhava em agência de publicidade, anunciando maravilhas sobre um serviço meia-boca. Então era você a culpada, Lana. Então você que fazia aqueles anúncios maravilhosos prometendo o paraíso para os clientes. Mas brincadeiras à parte, pessoal, eu já passei por isso também. O que me fez ir para o mundo do design de serviço, sabe o que que foi? Ah lá, a Lana que fazia o site lá, ela pode pôr culpa nela. O que me fez ir para o mundo do design de serviço foi o fato de que eu trabalhava com identidade visual. E a identidade visual, aqueles projetos, pintavam a empresa como se ela fosse uma coisa maravilhosa. Somos arrojados, preocupados com a qualidade, somos modernos, contemporâneos, nos preocupamos de verdade com o cliente. Eu olhava aquilo lá no brand book, né? Pensava assim, gente, que lindo. Aí ia conhecer a empresa pessoalmente, eu falava assim, ih, alguém tá mentindo aqui. E aí ficava frustrado, eu falava assim, não quero trabalhar desse lado. E quero trabalhar do lado de quem de fato vai fazer as coisas acontecerem. E é isso que me levou para isso aqui, ó. Tcharam. Esse livro aqui, ó, é um livro grossão, tá vendo? Pô, mil e lá vai cacetadas páginas. Esse livro aqui, não é esse, porque o original, eu não tenho mais ele, eu não sei o que aconteceu. Mas ele estava todo riscado de lápis, que eu tinha 1000 anotações. Mas foi onde eu aprendi design de serviço, no livro de marketing de serviços. Que é uma coisa muito maluca, porque se você pegar
um livro como esse aqui, o famoso This is Service Design Doing, ele é um livro grossão também, certo? Se você olhar esse livro aqui, ele não faz sequer uma menção a esse livro aqui, que é muito mais velho. Esse aqui tem 50 anos de idade, esse aqui deve ter no máximo uns 10. Esse veio depois e não fala nada desse aqui. Aí você pode pensar que esse daqui é o mais antigo, não é? Porque esse aqui também não fala nada desse. Porque esse aqui é mais velho do que esse aqui. E esse aqui é mais velho do que esse aqui. Então, veja, quando eu fui estudar marketing de serviços, é porque eu queria saber como você conseguir cumprir a promessa que a Alana fez lá no site dela. Ela trabalhava na agência, certo? E aí eu descobri que existia teoria por trás disso. Existia jeito de você atender o cliente. E que não era como as pessoas falam, o jeito Disney de atender o cliente, é o jeito Apple. É legal falar que a Apple, a Disney são bons exemplos, mas pessoal, eles são muito novos. O jeito de atender clientes é muito, já existe há milênios, porque há milênios você tem que atender clientes. Que há milênios existiam restaurantes, há milênios existiam pessoas viajando, há milênios existiam pessoas que ficavam hospitalizadas. Então, a ciência dos serviços é muito antiga. Então, tem muito material que fala sobre como que você deve fazer um serviço e que hoje basicamente é ignorado. E nos cursos de design de serviço, para piorar, isso não é nem mencionado. E aí, pensando nisso, uma coisa que eu vou fazer, a maioria que está aqui nessa palestra já está sabendo, né? Mas o que eu estou fazendo agora, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Opa, veja se vocês estão vendo a minha tela aí. Então aqui eu estou lançando um curso Estamos. em que eu vou falar exatamente sobre design de serviço, né? Falando sobre todas essas teorias que eu aprendi em livros de muitos assuntos diferentes que falam sobre essa ideia de você não olhar só para um único pedacinho da corrente, um único elo, para você olhar a corrente como um todo. Então, nesse curso, eu vou falar a respeito de 8 assuntos básicos. Eu vou falar sobre um jeito novo de pensar. Lembra que eu falei que a gente, quando pensa de como um design de serviço muda a forma como a gente enxerga as coisas, a forma como a gente conversa e o impacto que a gente gera? Então, em cima desses 3 eixos, a gente vai ter. O curso ele é baseado também em 3 formas de você pensar, que eu chamo de aprender a ver primeiro, aprender a pensar e aprender a fazer. Aprender a ver é o as is, é você ver o serviço como ele é hoje. O que está acontecendo? O que não está funcionando? Aonde o valor não está sendo construído, criado, e sim destruído. Aprender a pensar é quando você começa a imaginar sobre o futuro. E se? Como seria se esse serviço fosse de outra forma? Como isso afetaria o produto digital que eu estou criando? E aprender a fazer efetivamente como é que eu coloco isso em prática, como é que eu implemento, como é que eu lido com política, como é que eu lido com sabotadores, as pessoas que vão lutar contra o projeto. E aí esse curso vai ter 8 aulas. Na primeira eu falo sobre um jeito novo de pensar, que é explicar onde que entra o design de serviço na vida de um design de produto. Eu vou falar sobre um conceito chamado de Gap Model, que eu utilizei na aula de hoje, para você entender o papel da comunicação, das expectativas, da concorrência, na hora de você construir um serviço. Vai ter uma base muito forte sobre teoria de valor, de que forma tudo que você faz no produto é para criar valor. E como isso acontece?
Vou falar sobre o conceito de experiências, constelação de jornadas ou múltiplas experiências, e mostrar que experiências são como bonecas russas. Lembra que eu falei que é difícil você entender um serviço, porque você não sabe onde ele começa, onde ele termina? Você pode ter serviço dentro de serviço, dentro de serviço, dentro de serviço. Então, na aula 4, a gente vai falar sobre esse conceito e entender de que forma eu tenho que levar isso em consideração na hora de projetar produtos digitais. Depois eu vou falar sobre a arquitetura de valor, que é quando a gente começa a imaginar um serviço diferente, que afeta a vida das pessoas. Então, um produto no contexto não do negócio, mas da vida humana. Uma pessoa que precisa viajar, precisa se divertir, precisa descansar, precisa ajudar no funeral do parente que morreu. Então, como é que os produtos se conectam com a vida das pessoas? Na aula 6, eu vou falar sobre como que o pensamento sistêmico, ele te dá muito mais poder para você projetar serviços. Depois eu vou falar sobre a importância de pensar nos colaboradores. Os designers de produto e product managers, geralmente a última coisa que eles pensam é no espaço interno, no ambiente interno, em quem opera o serviço. E de que forma isso é talvez a chave que falta para o seu produto ser bem-sucedido. E o motivo pela qual talvez eu não consegui a senha lá da minha conta bancária, da conta PJ, estava relacionado com, às vezes, o que está acontecendo dentro do banco, com as pessoas. E na última aula, eu vou falar sobre como é que você integra a inteligência artificial com tudo isso. De que forma a inteligência artificial está mudando a forma de se fazer design de serviço hoje em dia. Então, eu vou ter a oportunidade de poder falar sobre esses tópicos aqui nesse site que eu vou deixar para vocês aqui no chat do Zoom. Se vocês olharem ali, eu vou deixar, copiar e colar aqui para vocês visitarem depois se vocês quiserem. E aqui você vai ter condição de poder clicar em cada um desses tópicos, tem uma caixinha escrito por que escolhi esse conteúdo, em que eu explico o que passou pela minha cabeça na hora de decidir. Eu vou falar sobre isso nesse curso. E aí, aqui vocês também podem ver depoimentos de alunas minhas dos Estados Unidos que estudaram design de serviço comigo, falando sobre como foi a experiência, tem alguns depoimentos também. E aqui você vai ter a oportunidade de entender quais são as possibilidades e de parcelamento, os preços e a forma de você poder se inscrever no curso. E a última é uma explicação de que forma o curso se paga, no sentido de como é que esse dinheiro volta para você, esse investimento. Então, o objetivo dessa palestra foi mostrar para vocês que design de serviço é uma parte vital para você trabalhar com design de produto. Você tem que ter uma mente que consiga enxergar o todo e não somente as partes. Mas para você poder fazer isso, você precisa ter as ferramentas certas e conseguir usar o jeito de pensar correto.